pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a série Psica, que estreou recentemente na Netflix e já está dando o que falar por conta dos seus temas completamente sensíveis e pesados. Lembrando que essa é uma série brasileira que se passa em Belém do Pará. Caso você tenha algum tipo de gatilho, caso você esteja passando por isso ou caso você conheça alguém que está passando por isso, eu vou deixar um link aqui para você acessar e se conectar com o pessoal para você receber toda a ajuda que você precisa ou para você ajudar quem precisa nesse momento. Mas é isso. Roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre essa série tão polêmica, tão sensível e tão necessária chamada Psica, que estreou recentemente na Netflix. Pois muito que bem. Vamos lá então. Psica é a nova minissérie da Netflix que estreou em 20 de agosto de 2025. A série, com direção de Kiko Meirelles e Fernando Meirelles, é baseada no livro homônimo do escritor Edir Augusto e aborda temas como tráfico humano e vingança. A trama segue 3 personagens cujas vidas se entrelaçam nos rios da Amazônia, enfrentando desafios e as maldições que os cercam. E a série é estrelada pela Domitila Catete, que interpreta a Janalice, a Marleida Souto, que interpreta a Mari Ângel, e o Lucas Galvino, que interpreta o Jonas Preá. E a série tem 4 episódios de 1 hora cada um. Ambientada no Pará, a produção traz paralelos com o filme Cidade de Deus, também do Meirelles, principalmente por trazer um thriller de ação para a realidade brasileira. Então nós já podemos perceber que essa série ela foi baseada num livro, ela tem muitas questões que são abordadas no mesmo. São dirigidas pelos mesmos diretores de Cidade de Deus, que para quem não assistiu esse filme, eu recomendo muito, porque é um filme simplesmente impecável. E como eu falei, a série ela se passa em Belém, no Pará. E eu achei isso muito incrível, porque não é só Rio de Janeiro e São Paulo que existe no Brasil. Então eu achei isso muito especial, achei isso muito necessário eles ambientarem a série em Belém do Pará, até porque em vários estados do Brasil, ou se não em todo o Brasil, pelo menos por alguma parte da população, existe esses tipos de assuntos, esses tipos de coisa que acontecem no nosso cotidiano. Então eu achei extremamente incrível eles ambientarem essa série em Belém do Pará. Mas assim, a série se chama Psica. Ok, Psica. Mas qual é o significado? Será que é um significado muito diferente? Será que é um significado muito comum? Qual que é o significado de Psica? Psica é uma gíria regional do Pará que significa maldição ou azar, e é usada para descrever uma sequência de acontecimentos negativos que parecem inevitáveis na vida de uma pessoa. E para a minissérie, o termo simboliza a presença de um mal que acompanha os personagens, representando um ciclo de sofrimento. Pois é, né? Eu lembro que quando eu tava assistindo a série, eu tentei entender o que significava, porque em alguns episódios, acho que em 2, se eu não me engano, 2 ou 3, alguns personagens falam, né? Psica, psica, psica. Eles ficam repetindo muito isso. E agora que eu já sei, agora que eu pesquisei esse significado, faz total sentido eles terem colocado isso como nome na série. Primeiro porque foi baseado no livro do Edir, e segundo porque faz total sentido com a história de todos os personagens. Então é muito bom a gente entender esse contexto, e é muito mais incrível saber que é uma gíria lá do Pará, lá da cultura deles. Então eu gostei muito de saber dessa informação. Vamos começar agora comentando sobre a história das nossas personagens principais, que são a Janalice e a Mari Ângel. Porque assim, gente, antes de começar comentando sobre a história da Janalice, eu não esperava que a Mari Ângel fosse uma personagem principal e nem que ela fosse entregar tanto na série como ela entregou. Eu vou comentar mais sobre isso no box dela, mas eu só quis começar essa parte, só quis adiantar essa parte, no caso, porque eu realmente, gente, eu gostei muito da Mari Ângel, tá? A Marleida Souto entregou tudo na personagem, e ela é a minha personagem favorita, tá? Primeiro vem ela, e depois vem a Janalice, e depois, obviamente, vem o Preá. Vamos começar então comentando sobre a Janalice, que é interpretada pela maravilhosa da Domitila Catete, que inclusive fez a sua estreia no audiovisual com essa série e já chegou com tudo, né? Porque ela entregou tudo na personagem e ela fez uma Janalice simplesmente perfeita. Gente, é isso. Só assistam caso você não tenha algum tipo de gatilho, tá? Pelo amor de Deus, é sempre importante salientar isso.
A Janalice, ela é vítima de um exposed onde mora por um colega tê-la gravado fazendo sexo oral nele e ter postado para a escola barra cidade toda ver. Após isso, seus pais a mandam para a casa da tia, onde ela é importunada pelo namorado mais velho dela. Importunada, entre aspas, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Pra quem assistiu a série, vai entender do que eu tô falando. E isso, gente, infelizmente, é uma coisa que acontece muito entre casos de família, na rua, em vários lugares. Então, meninas menores de idade, mulheres maiores de idade, infelizmente, elas são vítimas desse tipo de importunação. Eu vou falar essa palavra entre aspas para não falar a palavra que realmente significa, para não ser banido ou para não ter o vídeo bloqueado. Mas vocês sabem o que eu quero me referir e sabem que isso é uma coisa completamente ridícula, é uma coisa repulsiva, é uma coisa que eu abomino completamente, esse tipo de violência, mas que infelizmente no país que a gente mora existe muito isso e é uma droga que crianças menores de idade, meninas menores de idade e até mulheres maiores de idade passem por isso. Homens também, mas a gente sabe que mulheres, em sua maioria, acabam sendo mais vítimas desse tipo de violência. Então é bem complicada essa situação e é um assunto que a gente precisa falar, mas que infelizmente algumas pessoas vivem na pele. E também é importante dizer que na série a personagem tem 16 anos, então isso fica ainda pior, porque é um cara, sei lá, 30 e poucos anos, molestando uma menina de 16. Então, a jornalista, ela já começa a ter a sua vida virada de cabeça pra baixo, já na casa da tia. Mal sabendo ela o que ia acontecer depois. Porque, pessoal, os 4 episódios da série são muito tenebrosos, assim. É bem difícil de acompanhar, tá? O gatilho, tudo é muito difícil. Eu tive que resistir muito pra não pular alguns episódios, porque realmente é bem impactante, é bem tenebroso de assistir. E nesse meio, ela conhece o Miltinho, que é um menino morador de rua, e a Dionete, que é vivida pela maravilhosa da Ademara, que eu sou apaixonado por ela, acompanho ela na internet, já vi o trabalho dela que ela fez com a Mel Maia, e acho incrível, perfeito demais. Ela é perfeita, no caso, que explora o garoto diariamente e vive se drogando com o seu então namorado. Passando algum tempo da história, que eu não vou colocar muito aqui pra não ter spoiler, pra não estragar a magia de quem vai assistir, magia, né? Porque tudo que eu tô falando aqui tá no trailer, tá, pessoal? Então, aqui não tem nada de spoiler. Já saiu no teaser. O que eu tô me referindo é colocar partes do episódio que não estão no teaser e que, caso você vá assistir, pegar algum spoiler e acabar estragando a sua experiência. Após fugir do namorado de Jill, por conta de acertá-lo com um objeto, ela é sequestrada por um grupo de homens e é levada para uma fazenda onde é obrigada a ter relações com o dono. A partir daí, eu acho que a vida dela já se tornou um inferno. Mais inferno do que estava sendo. Porque ela tava ali numa perseguição. Inclusive, essa cena é muito bem feita. Eu achei bem feita mesmo. Ela tá correndo do cara, ela tá tentando voltar pra casa, ou pelo menos se esconder no lugar. E do nada, ela dá de cara com a van e é sequestrada pelos homens. Então, a partir daí... gente... Acho que a partir daí, tudo que acontece com ela começa a piorar. Já tava ruim e começou a piorar completamente. Assim, é muito bizarro. É muito bizarro. Eu tô tão impressionado falando porque é realmente muito bizarro. Essa série é tenebrosa. Tenebrosa demais. E o Preá, que é o responsável pela entrega das meninas, acaba se apaixonando por Jana e faz de tudo para salvá-la desse destino cruel. Gostei da relação deles, que não era uma relação, era meio que um amor homônimo ali. Gostei, tá? Não vou mentir. Achei que ele foi muito corajoso em lutar por ela até o fim. Mas é isso, né? Gostaria de ter visto mais, gostaria de que o final dele tivesse sido outro. Mas, gente, não tem muito o que dizer, né? Ele realmente lutou muito por ela. Eu achei que ele era igual os caras da gangue dele, mas pelo jeito ele era diferente e nós podemos comprovar na série o quanto ele era diferente. E ela e Marianjam acabam se encontrando por esse caminho difícil e suas histórias acabam se conectando para todo o sempre. Ela e a Marianjam, ó, perfeitas demais. Quem viu o final vai saber do que eu tô falando. E é isso, né? Eu dei uma pincelada bem pequena na história da Janalice, porque é muito pesada, gente. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é que não tem outra palavra. Não tem outra palavra que eu possa descrever essa série. Ela só sofreu a série inteira. Ela só sofreu a série inteira. Ela não teve um descanso, ela não teve um dia feliz, a não ser no final, óbvio. Mas, tirando isso, ela sofreu do início ao fim.
Ela foi literalmente obrigada a ter relações com quem ela não queria. Ela foi vendida para um outro país. Ela foi exposta digitalmente para a escola toda ver. E como era uma ilha pequena ali, todo mundo acabou sabendo. Os pais dela abandonaram ela, levaram ela lá pra cidade, pra casa da tia. Ela quase foi obrigada a usar drogas por conta do namorado da amiga. Então, cara, ela sofreu. Ela sofreu mesmo e, assim, senhor, que loucura, sabe? Que loucura mesmo. E agora nós vamos comentar sobre a história coadjuvante, que é a da Maria Angel, que eu comentei mais cedo. Eu me impressionei muito que ela virou uma personagem quase que principal, porque de começo eu achei que ela ia ser só uma personagem a mais, sabe? Que ia ser uma mulher que tava ali, com o marido e com o filho que é gay, e que ia ter aquela história. Mas depois que eu vou contar aqui, do que eu vou comentar com vocês, ela mudou completamente e se tornou a segunda personagem principal que ela é na série, na minha opinião. Então a Maria Angel, ela era uma soldado que morava na Colômbia e tem um filho gay, como eu acabei de mencionar. E, em contraponto, o seu marido não aceita o filho e eles vivem em discordância por conta disso. E em um dado momento, o gigante, que trabalha para o pai do Preá, e os demais acabam matando o seu marido e o seu filho, fazendo com que ela comece o seu plano incessável de vingança. Nossa, eu acho que a cena dela buscando o filho dela, tirando o filho dela da água, colocando ele no bote e levando de volta pra casa. A cena dela vendo o marido morto e o filho morto, e ela vendo que ela tava praticamente sem nada. Porque é isso, né? Eu acho que a riqueza dela era o marido e o filho. E depois que eles fizeram isso, depois que eles fizeram essa sacanagem, ela mudou completamente. Eu acho que ele acendeu uma luz nela, virou uma chave nela, de que ela falou, eu vou acabar com todos eles até não sobrar nenhum. E esse foi o ponto dela de virada, sabe? Até então, ela era só mais uma personagem, e depois disso ela começou a ter mais tempo de tela e mais espaço na série, o que eu achei simplesmente incrível. E a Maria Angel, ela é uma personagem que ela tem muitas camadas, ela é uma personagem que a gente consegue ver o quanto ela foi muito bem trabalhada, a gente consegue perceber também o sofrimento dela, tendo que matar quem matou o filho dela e o marido dela, tendo que lidar com as memórias antigas que ela tinha de quando ela era soldado. Tudo acontece. E nesse meio tempo, ela ainda encontra a jornalista e tenta salvar ela. Então são muitas coisas que ela acaba tendo que lidar ao mesmo tempo. E isso eu achei simplesmente impecável. Olha, Maria Angel, você é perfeita, guerreira, diva demais. Nossa, que personagem bem trabalhada. Não é à toa que é a minha personagem favorita da série, obviamente. E foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha, um pouco pesada e um pouco sensível, da nova série que saiu aí na Netflix, brasileira, chamada Psica. E me comenta aqui embaixo se faltou algum momento que eu não falei, se teve algum momento que você mais gostou da série. Vamos conversando sobre isso. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos, comentar, que isso ajuda muito no meu crescimento aqui no YouTube. E pra gente também ter essa troca aqui de séries, filmes famosos, curiosidades, enfim. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.